Estamos hoje aqui com o ar-condicionado da Midea nessa versão Black Edition, que tem um acabamento interno todo na cor preta, para quem quer um visual um pouco mais diferente, que fuja um pouco daquele acabamento branco tradicional da maioria dos ar-condicionados. Nesse vídeo a gente vai fazer um unboxing, vai tirar tudo da caixa para vocês verem melhor nos detalhes, e ainda nesse vídeo também eu vou passar para vocês as minhas impressões depois do aparelho estar instalado. Antes de a gente começar a tirar ele da caixa, só acho legal a gente ver as informações que a gente tem aqui. Esse modelo conta com tecnologia Wi-Fi, então dá para controlar pelo aplicativo de celular as funções do ar-condicionado. Tem um modo Eco-Noite, que aumenta a economia de energia durante a noite, né, se você ativar esse modo. E também tem sistema Air Magic, que elimina até 99% dos vírus e bactérias. Outro detalhe interessante que a gente consegue ver aqui é que ele tem classificação de economia A do Inmetro, ou seja, é um aparelho que promete ser bem completo, além de informar que tem 10 anos de garantia no compressor. De informação é basicamente isso que a gente encontra, então vamos começar o unboxing para a gente ver um pouquinho melhor do aparelho. Então aqui a gente já consegue ver um pouquinho do visual do aparelho. Boa parte do acabamento é nesse preto fosco, e aqui nessa parte de cima ele vem numa espécie de black piano, ou seja, num preto brilhoso, o que dá um acabamento bem legal para o aparelho. Eu tinha visto um aviso que aqui dentro tem alguns acessórios, então a gente pode abrir ele aqui. E ó, a gente já encontra o controle remoto, que a gente já consegue dar uma olhada melhor aqui. E eu acho que ele poderia ter vindo na cor preta também, né? Teria combinado mais com o aparelho, mas o controle em si é na cor branca, ou seja, igual basicamente aos modelos tradicionais. Aqui também vem mais algumas coisas, por exemplo, essa caixinha que vem aqui é do adaptador Wi-Fi que a gente tem que instalar no interior da máquina quando for fazer a instalação do ar-condicionado, porque sem ela não vai funcionar a conexão com o seu celular, né, com o aplicativo para fazer os controles remotos. É como se fosse um pendrivezinho que a gente vai ter que instalar ali no interior do aparelho. Depois eu posso mostrar para vocês aonde fica. Mas quando o técnico vier fazer a instalação, você já pede para ele deixar instalado, que vai facilitar bastante. Também vem aqui, ó, o porta-controle, caso você queira pendurar na parede, né, para o controle ser colocado aqui, né, ficar mais organizado. Também vem algumas peças aqui da instalação na parte de fora, né, esses acabamentos aqui em cobre, como a gente consegue ver, mas isso vai ser instalado lá no equipamento de fora. Vem também a pilha para o controle remoto, o dreno aqui para fazer a instalação da saída de água. E também vem um manual de instalação do usuário. Ele parece ser bem completinho, tem bastante informações. Então eu vou dar uma lida e se eu descobrir alguma coisa importante, relevante, eu já falo para vocês depois que ele tiver instalado, né? Se tiver alguma informação, principalmente referente à garantia. Às vezes tem que ter algum cuidado ali na hora de instalar o equipamento para não estar perdendo a garantia ou para estar ativando a garantia de 10 anos. Então eu passo para vocês depois quando der uma olhada melhor aqui. Mostrando ainda essa parte de dentro, a gente consegue ver os filtros, né, que vem nesse aparelho. São filtros removíveis para a gente tirar e poder fazer a limpeza, e também tem esse filtro interno aqui. Então o mesmo acontece aqui desse outro lado, onde a gente tem o filtro externo para que a gente possa fazer a remoção e a limpeza, e tem esse outro filtro aqui interno. E só mostrando para vocês onde fica o módulo de Wi-Fi, ele fica nessa parte aqui. Além desse parafuso, a gente vai ter que soltar esse acabamento plástico aqui, com um pouco de cuidado. E aqui dentro a gente consegue instalar o módulo de Wi-Fi. Então é bem fácil de fazer essa instalação, e depois de você colocar o módulo aqui, é só fechar tudo novamente. E para fazer a configuração do Wi-Fi, além de instalar o módulo, também vem um QR Code aqui para a gente baixar o aplicativo e fazer as configurações. Eu até recomendaria vocês tomarem um pouco de cuidado, porque aqui simplesmente ele tinha caído e quase tinha passado despercebido. Então quando a gente tirar o ar-condicionado da caixa, é bom tomar cuidado para não perder esse QR Code, que pode ser importante durante a instalação. Mas agora que a gente já deu uma olhada melhor na evaporadora, que é essa parte que vai dentro de casa, vamos dar uma olhada na condensadora inverter, que é essa parte que a gente vai instalar no lado de fora da casa. Olhando aqui para a caixa da condensadora, a gente tem duas novas informações importantes. Primeiro, que ela tem um revestimento anti-corrosão, o que é bem importante, principalmente para quem mora em áreas de maresia, e também fala que a unidade externa é em serpentina em cobre, ou seja, garante uma maior durabilidade do equipamento. Além disso, o gás é o R32, que é o gás mais moderno e mais ecológico, comum de a gente encontrar nesses modelos mais novos. Aqui nessa parte do aparelho a gente percebe que ele é muito bem construído, parece bem robusto, lembrando que essa
essa aqui é uma unidade de 18.000 BTUs, mas está disponível também em outros tamanhos, outras capacidades menores e maiores. Algo que eu achei legal é que aqui fica a instalação da parte de cobre, só que ela vem com esse acabamento aqui para proteger as conexões. Então agora a gente tem que aguardar um técnico vir fazer a instalação para a gente poder testar durante algumas semanas. Mas nesse momento do vídeo eu já queria aproveitar e te fazer um convite para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque sempre que um ar-condicionado ou outros produtos interessantes aparecem com um bom desconto em lojas confiáveis da internet, a gente sempre vai te avisar por lá. O link para acessar o grupo vai estar aqui na descrição do vídeo, ou você pode usar o QR Code que está passando aqui na tela. E agora, com o equipamento já instalado aqui no nosso ambiente, posso dizer que eu achei que a evaporadora ficou bem elegante. A cor preta realmente deixa o produto com um ar mais exclusivo e com uma cara mais premium. O visor fica aqui na frente, na lateral direita, e fica totalmente invisível quando ele está desligado, assim como a maioria dos modelos estão fazendo atualmente. A construção da condensadora eu também achei muito boa. Aparenta ser bem robusta e um diferencial é que, além da serpentina em cobre, ela possui proteção dupla de grafeno, que segundo a marca é 12,5 vezes mais resistente à corrosão do que a proteção azul. E sobre a minha experiência com ele, já posso falar para vocês que eu achei o conjunto bem silencioso, tanto na unidade interna quanto na unidade externa, o que eu acredito que vai agradar a maioria das pessoas. Falando um pouco sobre o controle remoto, visualmente ele é bem bonito, mas achei que combinaria mais se ele fosse na cor preta, ainda mais por se tratar de um modelo Black Edition. Além de que o seu tamanho também ficou um pouco exagerado, e chega a ser maior que o tamanho de um controle remoto de alguns modelos de Smart TVs. Algumas vezes eu percebi durante o uso que eu tentava fazer algum comando aqui pelo controle remoto e a evaporadora não fazia nada. E o que eu percebi é que precisamos apontar bem certinho para onde fica o display, para que ele aceite os comandos. Outro detalhe é que no primeiro contato este controle não parece ser tão intuitivo. Isso porque algumas funções não ficam tão claras. Então, se tiverem alguma dúvida, eu recomendo darem uma olhada no manual, porque lá explica melhor todas as funções. Agora, algo que eu curti é que ele possui iluminação no visor, o que facilita para realizar os comandos à noite, além de as teclas brilharem no escuro. Mostrando aqui rapidamente as funções, temos o botão que liga e desliga, alternar entre os modos automático, resfriar, desumidificar, aquecer, ventilação e o botão do modo eco. Tem também algumas funções especiais, como o modo brisa indireta, dormir, siga-me e Wi-Fi. E aqui é importante mencionar que ao definir uma dessas funções é necessário apertar o botão OK. Também é possível ajustar as temperaturas entre 16 e 30 graus e definir um timer, controlar a ventilação, ativar a função de oscilação das aletas, função íon, turbo, desligar o visor e autolimpeza. Sobre a parte de conectividade, esse equipamento possui Wi-Fi e permite ser controlado pelo celular. Esse recurso eu acho que facilita demais no dia a dia, ainda mais porque o aplicativo Smart Home da Midea é bem completo. E o que chamou mais a minha atenção foram as rotinas de automação, que podem ser feitas de forma bem personalizada. Ou seja, é possível criar rotinas para que o equipamento ligue e desligue em um determinado horário e dia da semana, e ainda escolher o modo de funcionamento, a temperatura específica, a velocidade de ventilação, além de poder ativar duas funcionalidades extras, que são o sono com IA ou o modo eco. Eu pessoalmente achei esse recurso bem legal, pois para quem não tem uma assistente virtual em casa, como a Alexa ou o Google Assistente, já vai conseguir se beneficiar dessas automações, pois o aplicativo consegue fazer isso muito bem de forma nativa. Outras duas coisas que eu curti foram os recursos de monitoramento, onde podemos verificar em tempo real a temperatura externa do ambiente e a temperatura interna, para acompanhar o desempenho do equipamento. E quando a gente clica na temperatura interna, vai abrir um monitor de operações, onde vemos por quanto tempo o equipamento ficou ligado e também o andamento da temperatura ao longo das horas. E a segunda função é o monitor de energia, onde é possível acompanhar o consumo de energia ao longo de uma semana, de um mês ou do ano. E o interessante é que o app mostra algumas estatísticas de consumo bem úteis, como o uso total em horas do equipamento, a energia total utilizada e ainda mostra em tempo real a quantidade de watts consumidos. Além de ser possível definir uma meta de consumo mensal e acompanhar pelo recurso de relatório mensal. Sobre a questão do gasto de energia, já posso adiantar que esse modelo tem compressor inverter, ou seja, ele consegue ajustar a velocidade do compressor
para economizar energia, diferente dos modelos mais antigos que ficavam ligando e desligando para assim regular a temperatura. Esse modelo recebeu selo A do Inmetro e a princípio tem se mostrado ser bem econômico, mas para a gente conseguir passar mais detalhes sobre o impacto na conta de luz, por exemplo, precisaríamos testá-lo por mais tempo para chegar numa conclusão mais detalhada. Lembrando que o consumo de um ar-condicionado varia de acordo com vários fatores, como potência em BTUs, o clima da região que você mora e a temperatura que você programou. Se acharem interessante, podemos trazer um outro vídeo no futuro com essa atualização do consumo e mostrando se o aparelho apresentou algum tipo de problema. É só pedir pra gente no campo de comentários. Além de deixar o seu like aqui no vídeo, porque a gente usa muita quantidade de likes para saber se esse conteúdo está sendo interessante para vocês. Mas agora falando do mais importante, que é se esse modelo gela bem. E nesse sentido eu fiquei muito satisfeito com o desempenho do ar-condicionado da Midea, porque até nos dias de muito calor aqui na minha região em Santa Catarina, ele gelou bem o ambiente em pouco tempo. Para vocês terem uma noção melhor, teve um dia aqui no meu ambiente que estava um pouco mais de 30 graus, e em 1 hora de funcionamento ele já tinha conseguido baixar a temperatura para 23 graus, que era o valor que eu havia programado. E para esse teste eu optei por deixar a ventilação na velocidade alta, pois o ambiente aqui é relativamente grande. E ao longo das horas essa temperatura se manteve bem estável nesse teste, e inclusive depois de umas 5 horas de funcionamento eu até senti a necessidade de aumentar um pouco ali, uns 2 graus, pois acabou ficando um pouco frio demais. Essa unidade também conta com a função de aquecimento, pois trata-se de uma versão quente e frio, mas confesso que no modo de aquecimento eu não cheguei a testar muito a fundo, pois agora no verão fica bem complicado de testar, mas pelo que eu testei eu achei o desempenho bem satisfatório. Agora, sobre a questão da garantia, é importante esclarecer que para ter direito à garantia de 2 anos no equipamento todo e 10 anos no compressor inverter, é necessário que a instalação seja feita em conformidade com o manual, além de ser feita por uma empresa credenciada ou por um técnico certificado da Midea. Mas caso você não faça a instalação com um credenciado, a garantia é reduzida para apenas 90 dias. Então eu recomendo que vocês pelo menos façam um orçamento com credenciado, porque às vezes não sai tão mais caro e você acaba ficando mais tranquilo com esse tempo maior de garantia. No site da própria Midea é possível encontrar o contato de todas as assistências técnicas próximas do endereço da sua casa. Mas no final das contas, será que vale ou não a pena investir no Midea Extreme Save Connect Black Edition? Na minha opinião, eu acho que vale muito a pena. Eu fiquei muito satisfeito com o desempenho do equipamento e com a conectividade Wi-Fi, que torna os comandos muito mais práticos. O maior diferencial desse modelo para os outros modelos da própria marca Midea acaba sendo seu visual diferenciado na cor preta. Lembrando que essa versão especial geralmente tem um preço um pouco mais elevado se comparado ao modelo na cor branco, e vai ser mais indicado para quem quer um aparelho com um design diferente. Dependendo da cor da sua parede, dos móveis do seu ambiente, o ar-condicionado nessa cor realmente fica muito bonito. Mas e vocês? Tem ou estão pensando em adquirir um Midea Extreme Save Connect? Coloca pra gente aqui no campo dos comentários e aproveita para dizer o que mais chamou a atenção de vocês nele. E se você já tem um ar-condicionado dessa marca, acredito que seria bem legal se conseguissem compartilhar sua experiência com a gente, aqui também pelos comentários, porque isso agrega demais aqui ao vídeo. Lembrando que vamos deixar o link das lojas que estão vendendo esse ar-condicionado da Midea aqui na descrição, e também o link para participar do nosso grupo de ofertas, onde a gente sempre te avisa quando um ar-condicionado ou outros produtos interessantes como TVs, celulares, notebooks aparecem em boas promoções. Ou se você preferir, também é possível acessar o nosso grupo no WhatsApp escaneando o QR Code que está passando aqui na tela. E por hoje o vídeo foi esse, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like se curtiram esse conteúdo e de se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!